Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Você está ouvindo mais uma edição do Solada, a versão sonora da newsletter que você encontra em solada.com.br. E eu tenho a grata companhia de sempre de Thiago Zuma. E aí, pessoal, Thiago Zuma falando aqui. Vamos lá para mais um episódio. O Thiago vai explicar a origem depois disso, mas hoje a gente está fazendo uma brincadeira ao vivo. A gente vai pegar o gancho do Reborn da Páscoa. Reborn! Diria aquele baixista chileno que não citamos mais o nome. E aí, Thiago, qual que é a manha de hoje? Hoje é diferente o rolê. Hoje é diferente, a gente não tem roteiro exatamente, né? A gente estava pensando no que a gente ia falar e a gente pensou em Coelhinho da Páscoa e aí a gente resolveu deixar mais sério do que isso, deixar a referência mais séria do que essa. Tá, mas agora vamos colocar para a gravação que falou. Como é que foi o momento do ahá? Esse é o tópico do Solado. Então, o Exarrado, sim, né? Sábado passado teve aqui em São Paulo o show do Death to All, que é o tributo ao Death, feito com ex-membros do Death. E o principal cara que substitui o Chuck Schuldiner nessa linha é um guitarrista vocalista chamado Max Phelps, que é muito copia. Ele é muito parecido com o Chuck. Ele canta igual nos dois jeitos, tanto o Chuck com vocal mais grosso quanto o Chuck do vocal mais gritado. E toca tudo perfeitamente. É tipo, é assustador. A primeira vez que você vê, você fica assombrado de quão parecido que o cara é. Assim. E foi um show legal pra caramba. Assim, tipo, é um show que eles têm como o projeto dar atenção a todas as fases do death. Então, eles não são focados só na fase do death metal ou só nos discos que o Steve George, que é o principal líder desse projeto, tocou. Então, eles tocam de todas as fases do death. Então, tem que tocar três músicas do Sound of Perseverance, que é o último disco. Tocaram três músicas do Leprosy, mais duas do Spiritual Healing, duas do Human, duas do Symbolic, duas de Video Thought Patterns, duas do primeiro. Então, assim, foi bem equilibrado de todos os discos do Def, assim. E muito bom o show, assim, e em certos momentos você até chega a esquecer que o Chuck tá morto, de fato. Você tá curtindo o show como se fosse o Def mesmo tocando na sua frente. De certa forma é, né? Formação Steve George na bateria, o Gene Hoglan, que tocou no Individual Cavalo. Thought Patterns e no Symbolic, e o guitarrista Bob Quabley que tocou no Symbolic. Então, além de Steve George, o que tocou no Human, tocando Individual Thought Patterns, ele começa a gravar o Symbolic, ele começa a compor Symbolic, sai, e aí ele vai voltar só no Control Denied depois. Assim. Até porque o baixista do só do Perseverance, que o Scott Kleiner também faleceu, né? Parece que é um mal pelas pessoas que se relacionaram com o Chuck. Aí, recentemente, o Tim Aymar, que foi o vocalista do Control Denied, faleceu também. E o empresário do Chuck, que é o cara que coordenou todos esse legado do Chuck, dos relançamentos, de vários discos ao vivo, de várias épocas que estavam saindo, e que foi quem teve a ideia do Death to All, que começou primeiro como um show tributo, com todos os músicos participando, e depois virou essa banda. Ele também faleceu, aliás, o Sean Reinhardt, que é o baterista do Cynic e do Human, também faleceu. E o Eric Greif, não sei exatamente como que eles falam o nome dele, mas também veio falecer, e então você vê que é uma banda death que atraiu bastante Eu ia morte, dizer dada isso. para as idades. E assim, eu escrevi essa resenha para o Igor Miranda.com.br, foi uma resenha difícil de escrever, porque eu saí do show com uns pensamentos muito na preguiça, e que foi de onde surgiu essa ideia, que foi do tipo, e se o Chuck tivesse vivo, né? Aí foi essa, o que o Chuck estaria fazendo agora se o Chuck estivesse vivo? E então eu confesso que eu saí meio órfão, assim, sabe? Aquela sensação do tipo, o que poderia estar acontecendo com o Chuck hoje? Porque o Chuck, assim, pro Death, para quem não lembra, o Death termina por dar espaço pro Control Denied. O último disco do Death era para ser o disco, já eram músicas que estavam sendo compostas para ser do Control Denied, e aí o acordo com a gravadora é: vocês me dão mais um disco do Death, daí depois a gente começa a trabalhar o Control Denied. Então, algumas músicas que já estavam prontas viraram do Death, outras músicas eles compuseram em cima da hora pro último disco.
Mas o Chuck tinha uma sensação que ele, em primeira vez, ele já teve no Spiritual Healing, de que ele tinha chegado no limite, ele vai fazer o Yuma muito mais progressivo. Lembrar que o Chuck, no início, ele não gosta do Atheist, porque ele acha que o Atheist não é death metal que ele está fazendo, depois ele vai seguir para o mesmo caminho. E quando chega no Symbolic, ele acho que ele não consegue ver uma forma de continuar a partir dali. Eu acho que ele bate com a cabeça para ele e fala: não consigo fazer death metal além disso, então eu quero fazer outra banda. E ele faz o Control Denied. No início, o Control Denied ele pensa em fazer com o Orhel Dane, do Sanctuary. Depois viria a ser o Nevermore. E que também, E que também infelizmente, faleceu, assim, se vê, né? O... Que assim, e a gente pensa que ele faleceu em 2001, e se a gente vai pensar em 2001, é a época que o Opeth está começando a fazer um barulho fora ali, assim, vai vir o Blackwater Park, vai vir o The Nation, vai vir o Deliverance, e aí como se as pessoas estivessem abrindo a consciência porque, tipo, existe uma viabilidade financeira de se fazer um death metal com influências progressivas, e o Chuck não pegou essa viabilidade financeira. Então ele foi fazer o Control Denied porque os vocais limpos que ele sentia, que era o que ele precisava para expressar a musicalidade dele, não caberiam numa banda de death metal. E caberia, então seria interessante ver como que seria ele olhando para o que aconteceu posteriormente, se ele ia incluir ele cantando no Control Denied, se de repente ele ia voltar com o death, podendo ter essas musicalidades mais amplas, porque o público está aceitando essas musicalidades mais amplas. Hoje em dia, tudo quanto é banda de prog metal que surge, tem um cara cantando agressivo e um cara cantando limpo. Então, coisas que, quando ele estava vivo, não eram normais, não se aceitava ainda. Então, foi disso que surgiu. Se a gente fosse dar a ideia, né, pensando em Páscoa, ressurreição, se a gente fosse ressuscitar músicos, quem a gente faria? Ressuscitar músicos ou bandas, quem a gente faria? e antes de começar, uma coisa que você falou agora, não posso deixar de falar, é muito engraçado porque é triste de uma certa forma que quem capinou a trilha não conseguiu andar na trilha. Isso. Tipo, tipo, o cara que realmente capina o negócio, realmente diz, olha, Uhum. tá indo para cá. A gente falou, tocou do Dark Throne, tocou em outros caras mais extremos em outras edições, mas o cara que talvez mais viu aqui tem alguma coisa, como é que a gente gosta de usar essa expressão no mundo corporativo, assim, uma cabeça inquieta, assim, o cara que sempre está Uhum. olhando para coisa. Ele não consegue fazer, e daí agora tu falou. Pô, ele poderia ter sido um grande amigo do Michael Ockerfield e poderia ter evitado a Steven Wilsonização do Michael Ockerfield. Teria, Pois é. teria nos deixado ainda mais um legado se tivesse. Então, eu tenho umas minhas dúvidas do quanto que ele conseguiria ser amigo, porque ele era uma pessoa, assim, você lê a biografia, você vê o documentário, ele era uma pessoa meio intragável, assim. As formações do Def não Não se dura. perpetuam porque é difícil lidar com eles. É muito. Assim, obviamente, a gente sabendo que o cara ele teve leucemia, não sei se leucemia, teve câncer no cérebro. Então, assim, Você pode ser que entende. pode ser que isso já estivesse afetando alguns dos tipos de comportamento que ele tinha, já fosse algum efeito da doença que ainda não diagnosticado. Ou até mesmo de medicamento. E no medicamento foi muito já na fase final, né? Quando ele é diagnosticado, ele já tá, o DEF já acabou, né? Ele já tá nessa fase. Mas pode ser que já fosse alguma coisa que ele já tivesse e internamente estivesse agindo, porque tem um episódio na carreira do DEF que o Death excursiona pela Europa sem ele, porque ele pula fora, ele, tipo, não, as pessoas não. Ele topa determinadas condições para fazer a turnê, e na hora que chega lá, ele não topa, ele acha que não, e ele não consegue lidar com o fato de que ele está fora dos Estados Unidos, indo para a Europa, e ele desencana de fazer a turnê, com tudo pago, com adiantamentos feitos, o resto da banda vai lá e excursiona sem ele. Isso acaba sendo afeta a credibilidade do Def por muito tempo, assim. Então, sempre que as bandas, os caras vão contratar o Def para ir tocar na Europa, é aquela contratação de risco, assim, que o cara não vai. Tim Maia.
Exatamente. Assim. Ele acaba sendo isso, ele acaba sendo um Tim Maia do Death Metal, tanto pela genialidade musical do que tava fazendo, quanto por ser um cara difícil de lidar ali. Som. Agora tô lembrando do meu pontal. Como é que é? Alguém precisa colocar uma I para fazer um cover de Tim Maia Death Metal. Coisas que alguma IA vai fazer isso pra gente daqui na esquina. Ah, então, voltando para a brincadeira, bandas. Eu ia fazer um comentário sério, ia fazer depois um comentário jocoso. Bandas que voltaram à vida. O Dream Theater tá em estúdio, então, tipo, já o Sim. morto já voltou. Outro semi-morto, como é que é? Hoje tinha um post do Armored Saint falando: estamos em turnê, mas também deve sair alguma música nova. Eles falaram que vão lançar um cover por esses dias, assim, porque eles vão sair turnê com o Queen's Reich, né? E eles falaram que vão lançar alguma música, algum single para promover durante essa turnê, assim. Porque já faz tempo que eles lançaram o último disco, acho que o último disco é de 2020, saiu no meio da pandemia. Isso. Descasso, descasso. Punch in the Sky, Tá, isso, tá trocando um pouco. descasso. Acho um ótimo disco. Isso aqui é muito engraçado. Tá ali o Walking Dead. Como é que é? Outra que foi a primeira que o Thiago me mandou no Zap. O Rage lança disco agora, então também entra na linha. Saiu single ontem. É Como é isso, que é? mas essa é a Sexta-feira Santa que sai disso. Então, não, Pra você. é que eu achei engraçado porque assim, saiu um single, então saiu um single na semana que saiu o disco. É, Parabéns pelo seu autoplanejamento. então, mas tem bastante gente fazendo isso hoje em dia. Acho que estratégia de gravadora, para lembrar que vai sair o disco, eles soltam um single na mesma Um semana. save the date. É mais ou menos isso, porque como é o stream, uma das principais fontes para eles é stream, então a galera que vai comprar o disco, acho que para eles acaba sendo assim, tipo, você acaba soltando uns 4, 5 singles antes do disco sair, acho que tinha lançado 4 singles antes Sim. do disco sair. Porque você já vai ganhando a fonte de stream, e aí você lança um single, alguma coisa muito próxima da data de lançamento para lembrar, ó, tá saindo single, mas se você quiser comprar o CD é domingo, é sexta-feira. Exatamente. Então, tipo, não se esqueça, não deixa ficar para trás, porque é muito disco saindo o tempo todo. Então, você tem que ter umas estratégias de manter o seu público ativado o tempo todo, né? E, e aí, mas a banda séria que eu diria assim, colocaria. Eu falaria como é que é. George Harrison não tá na jogada, porque George Harrison só o corpo não tá mais aqui. A outra banda que também seria o Floyd, mas a gente tem que lembrar que existe o Saucerful of Secrets, que é delicinha. Infelizmente não rolou de ver por motivos maiores, mas que Acho que é. agora o Roger Waters e o David Gilmour não têm a menor chance de Não, 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 sentarem não, 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 tem menor chance. Assim, tem que colocar um vidro grosso entre os dois e inquebrável. Isso. Eu acho que eles entendem, acho que o próprio Gilmour entendeu já que lançar como Pink Floyd agora, assim, ainda mais sem o Rick Wright ali, Exatamente, não exatamente. tem como, vai ser forçar demais a barra e todo mundo espera. Deixa esse último episódio, o Pink Floyd, sendo o show do Live Aid, e Que é depois o bonito, é tributo ao Rick legal. Wright com o resto das músicas que eles tinham gravado com ele, acaba sendo uma forma bem, bem bonita de deixar essa história terminar, assim. E se E a quem gente quer ver parar. as velharias vai ver os suas Secrets. E sempre lembrando que assim, o Saucer's Secrets é o Nick Mason, e tipo assim, com uma coisa quase meio Charlie Wattização do Nick Mason, assim, feliz da vida, calmamente tocando bem, e com o Guy Pratt, que é praticamente o baixista do oficial, depois de ser do Waters. Então, eu acho que é aquela coisa que eles devem olhar e falar assim: o cara tá se divertindo, cai mais uma coisa do stream pra gente. Isso, exatamente, né? E, assim, havia um boato muito forte de que era um show que estava quase fechado para ter aqui no Brasil em 2020. Mas. Mas veio a pandemia e É, não é, sei. Lembro de conversar com pessoas que me falaram: olha, estão oferecendo para o Brasil e não é um preço impagável. Então, assim, um daqueles shows que pode rolar em São Paulo para 8 mil pessoas, assim, num lugar fechado e que o custo de ingresso normalmente faria valer a pena. Não era um show ultra caro, nada do tipo, assim. Mas aí estava sendo oferecido e ninguém achava inviável, assim. Então, era possível que alguém pegasse, mas aí veio a pandemia e pós-pandemia não se fala mais nisso. agora tá voltando em tour até.
Achei estranho que não pintou nada pra cá. Thiago, tu começa, eu começo. Começa você. Então A vambora. gente não sabe o que cada um escolheu, esse é o fato. Na verdade, tu sabe essa primeira foi a que eu falei essa Aham. semana no Zap. Eu vou queimar essa figura de Sim. cara, Uhum. que é. Eu tô com dois mouse, porque assim, ó, tá todo mundo escondendo o jogo do outro. Hoje tá muito engraçado. A gente sempre faz tudo com cuidadinho, hoje tá É diferente. isso. Hoje é totalmente o fora do posto. O primeiro foi o que eu falei pro Thiago, que eu acho que assim, eu faria um. Tem um cover de Cochise no YouTube, que é Hitchcock and Dust Chris Corn. Eu queria ver alguma coisa, não sei se um Soundgarden, mas eu gostaria de ver o Hitchcock sem fazer. Eu até não marquei não marquei como Soundgarden de fato, porque eu acho que seria muito legal o Hitchcock sem revoltar para a carreira do Chris Cornell. E ainda colocaria assim como é que é. Eu marquei aqui. Seria uma bela chance de reesquecer o Scream, que é aquele disco que a gente. Não existe aquele disco, não existe. Você esqueceu que existe, Eu desculpa. gosto do Scream porque Não, foi não, na não. turnê dele que. Não, desculpa. Foi na turnê dele que o Chris Cornell veio pela primeira vez pro Brasil e eu vi esse show da primeira vez no Brasil. Não tocou quase nada do Scream, acho que só tocou Ah, aquele cover de Billie Jean, isso. mas foi um show sensacional. Foi melhor, inclusive, que os shows do Soundgarden, que depois eu vi depois da reunião. Aquele show do Chris Cornell ali foi lindo, assim. Tipo, foi Eu, no Criticara Hall, hoje, Vibra, aqui em São Paulo. Show de 2 horas e meia, assim. Sensacional, tocando tudo que tinha que tocar. Foi e ele cantando bem. e eu brinco assim, como é que é um disco produzido pelo Timbaland, desculpa evocar os espíritos mais repassos no podcast eu mencionar esse nome. Então, mas eu acho que assim, seria a chance de fazer isso. Acho que tem uma carreira solo muito legal, você falou agora. Eu acho que assim, Uhum. uma puta carreira solo legal para não só as coisas de Soundgarden, as coisas dele. Não, eu Ah, For Your Morning, eu acho um disco sensacional, assim, o primeiro disco solo dele, assim, eu 99. acho tá ali com uma das coisas que eu mais gosto de Soundgarden. Audioslave, mais ou menos ali, mas Eu disse, aquela coisa, só rolou porque vazou. só falou porque vazou, né? Ele fez sucesso pra caramba, e que é a carreira do cara. Sei. E tem uma coisa que, por justificar a escolha, por que da escolha? Porque eu acho assim, ó, é o template que eu vou usar depois. É igual, é igual, é igual, é o jeito. É a única coisa que eu acho que o Hitchcock seja que é um pouquinho mais velho. Acho que é a mesma idade, Tá, assim. mas deve ser Cataquico, até eu tenho que dar. Mas assim, é igual, e o tom de voz é muito parecido. Eu lembro, assim, que tinha uma. Quando começou a tocar aqui na Kiss FM uma música do Hitchcock, e eu lembro de falar assim: isso não é Chris Cornell, porque eu conheço a carreira do Chris Cornell, e é assim, eu sou muito fã de Soundgarden, então e gosto do For a Morning pra caramba. Então tem algumas nuances de voz do Chris Cornell que eu sei quando o cara não tem. Mas eu falei, é muito parecido, quem que é esse cara, né? O Rich Cotton. Beleza. Na época que ele faleceu, também eu tentei procurar esse clipe enquanto estava olhando aqui, eu estava Uhum. preparando o solado. Eu não achei. Na época do falecimento do Chris Cornell, algum cover que ele faz para homenagear, mas é uma coisa muito pequena, uma coisa muito rápida. E tem um show com o Nuno Bettencourt e com o Tom Morello, que ele canta Cochise. Ele dá umas brincadas assim, tá no YouTube, parece ter uma hora que baixa, assim, tipo, é uma Só para coisa. confirmar, assim, o Hitchcock é de 1970, o Chris Cornell é de 64. O Chris Cornell é 6 anos mais velho. Pô, eu achava que era o oposto. Não. O Hitchcock, assim, ele entrou no Poison, que foi o primeiro trabalho de sucesso dele, ali, de relevância dele. 93, acho que ele sai o Native Tongue, e ele sai porque aparentemente ele se meteu com mulheres que ele não poderia se meter. Ele acaba sendo demitido no meio da turnê do primeiro disco, mas ele ainda é um garoto prodígio. E o Soundgarden é das bandas mais antigas dessa leva de Seattle, já no meio dos anos 80. Soundgarden já era uma banda que já fazia algum barulho no underground. Para 89, foi uma das primeiras bandas de Seattle a começar a fazer algum burburinho. Como é que é? Bruno, a gente não pode perder essa piada. Como um bom guitarrista, ele estava dando uma de Clapton. Então, tem assim, no Casa Gastão, naqueles episódios da MTV, dele, sabe, eles vão atrás desse episódio do Poison, que eles vão cobrir o Poison na Argentina.
E aí eles perguntam, né? Por que que o Hitchcock não tá? E eles, os caras do Poison ri, né? Porque, tipo, não podemos falar o motivo, né? Então, mas claramente fica aquele clima. Opa. Talarico! Essa semana alguém resgatou essa palavra do talaricar. Tua Mas primeira. sim, eu vou entrar na sua só para comentar. Assim, eu não sei, tipo, talvez por um show seja uma coisa, mas eu não consigo imaginar uma banda assim. Consigo imaginar Soundgarden sendo recriado sem o Chris Cornell, porque ele era muito parte instrumental das composições da banda, do estilo da banda. Assim. Acho muito difícil, acho difícil, inclusive o Audioslave conseguir fazer. Porque o Audioslave é exatamente o que se esperava dele, né? Tipo, o instrumental do Rage Against the Machine com um vocal do Chris Cornell e o Chris Cornell colocando as influências de alguma coisa mais psicodélica e Beatlesque na música. Mas era exatamente o que se esperava. E um outro cara, talvez fosse mais fácil pro Hitchcock, assim, assumir o Audioslave e Slave. ele conseguir dar o jeito dele e cantar as músicas antigas do que no Chris Cornell, no Soundgarden, que acho que seria completamente descaracterizado. Então vamos lá, minha primeira escolha, assim, eu pensei primeiro a minha primeira escolha é um artista que eu queria que renascesse. Eu pensei em Ah, ressuscitar um artista, efetivamente. E aí a minha escolha ia em artistas mais ou menos na linha do Chuck Schuldiner, de caras que hum, talvez tenham deixado o legado inacabado. Eu acho que o Chuck ainda ele deixa um legado, sabe? Existe um legado. O Chuck poderia ter ido mais além existiam condições para que ele fosse, mas ele deixou um legado. Olha, existe. Agora tem dois caras que eu pensei nisso daí para colocar. São dois artistas que eu queria ressuscitar. E o primeiro deles é o Randy Rhoads, que foi um cara que morreu com 25 anos e ele era um artista que ele tinha feito muito pouco. Tinha lançado dois discos com o Quiet Riot, ainda num hard rock setentista, olhando o que estava acontecendo, e dois discos fabulosos com o Ozzy, e que ele estava se desenvolvendo como guitarrista, e para onde que ele ia, ninguém sabe, porque existe o que se sabe é que ele sairia do Ozzy, né? Ele tinha feito, estava mais ou menos acordado que ele gravaria o disco de covers do Black Sabbath que a Sharon queria lançar para competir com o Live Evil, competir com o Dio no Sabbath. E ele não gostava de tocar, ele não era fã de Black Sabbath, tipo até do Ozzy contratar e falou, finalmente alguém que não está imitando Tony Iommi. E ele era completamente contrário a fazer isso. E ele queria sair, ele queria voltar para estudar mais música, mas a gente sabe que, cara, se ele continuasse vivo, não tivesse acontecido um acidente estúpido de avião que ele perdeu a vida, uma hora ele ia voltar. Assim, sabe? Tipo, talvez, e provavelmente não ia demorar tanto quanto o Jake Lee demorou para reaparecer depois do Badlands. Que ele vai com o Ozzy, sai do Ozzy para fazer o Badlands, aí ele desaparece, assim. Porque ele ia ser um cara muito em evidência. O que ele fez com o Ozzy renascer, tirou o Ozzy de uma morte certa, colocou a carreira do Ozzy nos trilhos ali para coisa acontecer. E o que seria o Randy Rhoads? O que o Randy Rhoads seria feito se o Randy Rhoads estivesse vivo, né? Para onde o Randy Rhoads caminharia? Isso é uma das coisas que ficou muito assim para mim. É uma das coisas que eu sempre penso, boto o tribute do Ozzy para ouvir ali, eu fico muito pensando, ouvindo, porque ele tem, o que é legal disso é que você percebe que ele está inserindo coisas nas músicas ao vivo que ele não tinha feito em estúdio, porque está sempre desenvolvendo, sabe? Ele não era um cara de sentar, eu já fiz esse solo de Mr. Crowley, que é a história, eu vou reproduzir igualmente, não, ele dava coisinhas pequenininhas que ele acrescentava aqui e ali, mexia, ele era um cara que estava sempre pensando em caminhar com isso e levar isso mais para frente. Então, não é um espírito de músico que eu respeito pra caramba. Tem alguma coisa que você acrescentaria? Não, agora eu fiquei pensando, uma boa, uma boa. Sabe que esse teu mesmo espírito é entra em dois caras que eu pensei em trazer. Tá, entra direitinho, assim, dois caras que eu pensei em trazer. Ah, o primeiro, e dois caras que eu traria não musicais, eu traria dois caras que eu traria para tipo, dar um. Chamar os caras e chamar as suas bandas e dar um pouco. O primeiro, acho que eu traria o. Eu acho que eu traria o Bon Scott de volta.
Não para cantar, não para cantar. Eu Ah, acho pra que cantar, seria pra cantar, pode ser, inclusive. mas eu queria ele assim, ó. Eu tava até, antes de gravar o celular, eu tava ouvindo. Eu queria ele naquele assim, ó, o auge do o Walking Dead, do auge dele, assim, sem camisa, entende? Olhando pros caras e falando, oh, só porque vocês estão cheios de grana aí, vocês não querem mais cantar. Então, tipo assim, a linha dando porrada, entende? Ah, vamos embora. E um cara que eu queria muito, assim, tipo, rolasse um Walking Dead, voltasse, chegasse para um cara e falasse assim, mano, você me ferrou quando eu tava na pior, eu tô aqui de volta, vou puxar tua perna, é o Nick Menza. Sabe, tipo assim, Walking Dead, assim, tipo, você me ferrou, cara. Você me demitiu quando eu tava no hospital, que foi toda aquela história meio medonha. É, Então assim, ó, você sempre ficou batendo, assim, ó, e ainda chamaria como é que é em vez de fazer o outro também não se ajuda lá, o David Lefson, David Sugar. Levison. É, porque, tipo assim, eu digo, como é que é? Pô, faz um nome de banda que seja. Como é que é? Faz igual, não copia. O Diff lá. Mas é aquela coisa muito engraçada assim. Eu contrataria o Dave Ellefson, contrataria o Tesouro Kiko. E, tipo assim, então tá. Então eu vou fazer. Agora eu, Walking Dead, vou fazer a banda pra ser. Sabe assim, tipo, sossega seu facho que. Sossega seu facho que eu vou. Agora eu voltei dos mortos pra te puxar. A história é que a morte dele foi o que fez com que o David Mussane não corresse atrás da reunião da formação para o aniversário do Rust in Peace, né? Que ele estava pensando, né? Vinha o aniversário do Rust in Peace, ele estava pensando em colocar os quatro, e justo nessa época de preparativos é quando o Nick Menza morre, e aí ele fala, sabe, se não vou conseguir colocar os quatro, deixa de qualquer jeito, e aí acabou surgindo a oportunidade de trazer o David Ellefson de novo, que ele não queria inicialmente, mas ele pediu baixista e falou, bom, vou fazer a turnê do aniversário do Rust in Peace. Tô precisando de um baixista. O cara tá ali, trazer o cara, né? É E mais... essa também sempre é uma relação muito conturbada, porque tem aquela questão, como é que é? Eu tô lembrando das coisas da época, como é que é? Ele tenta passar o catálogo pro Dave Ellefson, e o Dave Ellefson fala, não, não é bem assim, não sei. Acho que o cara deve se arrepender até hoje disso, assim, tipo, cara. Então, o que eu vi, assim, foi que quando o Dave Mustaine acaba com a banda, né? Na hora que ele fala que ele nunca mais vai conseguir tocar guitarra, aí ele vai encontrar Jesus na vida e voltar a tocar. Como é que é? Por motivos que o jurídico não deixa a gente falar. Isso. Aparentemente, nessa época, o Dave Ellefson entrou com uma ação pedindo metade dos direitos do Megadeth, como se ele tivesse escrito metade das músicas. E aí o Mustaine vira e fala, amigo, você vai ter que provar que você escreveu metade dessas músicas, você não vai conseguir. Sabe, tipo, você só tem crédito disso daí porque eu sou seu amigo pra caramba, e agora que você entrou com a ação, amigo, vamos ver como que vamos terminar isso aqui. Que é uma das coisas que acontece muito com banda, né? Que tem aquela camaradagem no início, vamos dividir os créditos igualmente, aí quando começa a entrar dinheiro, opa, melhor. Tipo, até a história do Van Halen aconteceu isso com os caras com o Michael Anthony, né? Os caras chegaram aí no Michael Anthony e, quando era o auge do sucesso da banda, fizeram o cara assinar um documento abrindo a mão de um jeito que ele nunca tinha escrito um mínimo milímetro de música pra banda. E aí os três obrigam a fazer isso, e o Michael Anthony só de estar feliz ali, de estar ganhando dinheiro dele tocando com a Ed Van Halen, ele topa, beleza. Tá Continua a aqui. banda, vai lá, tô ganhando dinheiro aqui. E para Entra. de ganhar royalties, assim. Aquela coisa, como é que é? O que eu já ganhei, não vai ser retroativo. Exatamente. Você pega do Nirvana, tem a história que eles assinam as músicas do Nevermind, estão todas assinadas pelos três, e na hora que o Nevermind vira aquele sucesso, eles refazem um acordo para que nos royalties futuros os outros dois recebam menos para remunerar maior o Kurt Cobain, que era quem escrevia de fato as músicas, assim. Que aí tu tem o outro. Então, eu vou falar o outro artista que eu pensei em renascer, em ressuscitar, para depois entrar na questão da banda. É da questão da Tá. banda mesmo. O outro artista que eu pensei em ressuscitar era o Lane Staley. Eu sabia que tu ia por aí. Eu sabia que tu ia por aí. Então, porque o Lane Staley era um cara que estava, assim, óbvio, assim, a gente não sabe, o Lane Staley, mas assim, acabou antes do Lane Staley morrer. E o Lane Staley estava se desenvolvendo um método de compor que era muito próprio, era muito esquisito e dele, e essa junção do Jerry Cantrell, que era um cara que tinha a vivência mais
hard rock dos anos 70, rock dos anos 60, de trazer aquilo. Então, era uma junção que estava funcionando, assim, né? Então, eu fico imaginando que se ele passa por aquele dos demônios dele, ele sobrevive àquela fase dos demônios, começa a se recuperar a ponto de o Alice in Chains voltar ativa com ele ali, como que seria essa junção? Que é o grande problema para mim da Alice in Chains hoje em dia, porque o Alice in Chains lança o primeiro disco de reunião, que é um ótimo disco, mas a partir dali parece que a coisa fica estagnada. Os outros discos não apresentam nada de muito emocionante, nenhuma variação. Porque o Jerry Cantrell é um cara muito mais tradicional na abordagem dele de composição, assim. E o Lane Staley era o cara mais doentio, drogado e papapá, que não tinha regras do que estava fazendo. A cabeça dele estava funcionando em um outro ritmo. E aí talvez ele se limpando, ficando funcional, como que ele ia encarar essas ideias que ele tinha e tentar viabilizar. Era um cara que eu acho que eu gostaria muito de saber como que teria sido a evolução da vida de compositor dele, se ele conseguido se salvar e voltar a ser um músico funcional, assim. Porque ele era um cara muito fora as ideias dele eram muito fora da curva, assim. Não, eu sabia que ia fazer essa escolha. Eu sabia, estava assim, listo. Mas acho que sim, e acho que também, e também alguém que. Aí cai para a regra, Chris Cornell. Alguém que também, talvez, a passagem do tempo e começar a olhar as questões do tempo, alguém que já tinha uma cabeça madura muito quando era novo, apesar Hum, dos excessos. Num outro momento, seria legal ver essa pessoa puxando o carro, tipo assim, os músicos que falam tipo assim, essa coisa que a gente começa a brincar de vez em quando, esses músicos que entram hoje nos 50 anos, assim, começam a olhar e dizem assim, pô, peraí, a vida andou desse jeito, como é que seria uma reflexão talvez mais ácida, por assim dizer, da vida? Não diria que seria uma reflexão triste, mas talvez o tempo daria para esse pessoal uma chancela para ser um pouco mais ácido, no sentido de que mas, talvez até o ácido, porque eu digo assim, ácido no sentido de até de rir de si mesmo na passagem do tempo, sabe? Eu acho que sim. Não, eu acho assim, a morte do Chris Cornell foi meio chocante, porque o Chris Cornell ele passou pelos demônios, né? Ele tinha, teoricamente, ele sobreviveu à fase dos demônios, nessa fase que a isso. gente queria que o Lane Staley tivesse sobrevivido. O Chris Cornell sobreviveu, sabe? Por mais que talvez não tenha sido tão grave quanto era, e a gente vai ver depois que era grave também, o cara não conseguiu se recuperar 100% disso, ao ponto de ter falecido do jeito que faleceu. Quem não lembra, ele teve uma overdose acidental, ele estava deprimido, ele cuidava disso. Então, remédio, aquilo, né? Remédio perdeu o equilíbrio em uma determinada fatídico dia, a coisa se foi. Mas eu penso muito assim, porque às vezes tem uns caras que morrem mais pra frente, que você fala, poxa, esse cara tava produtivo ainda, sabe? Isso é legal ver o que esse cara ia continuar fazendo, mas eles deixaram um legado que te permite olhar e falar, Ok. você entende mais ou menos o que ele fez. Tem o caso do Chuck, sabe? O Chuck fez isso. Sabe? Você pensa, pô, eu queria que o Jill tivesse vivo ainda. Fala, pô, eu queria, mas, pô, quanta coisa que o Jill deixou. Vamos explorar de novo isso. Dá pra ouvir de novo. Dá pra você ouvir em fases diferentes da sua vida. Ver como que isso volta pra você. Tem muita coisa que o cara deixou. Agora tem esses casos que eu fico assim, né? Tipo, pô, o cara, você pensar no o Lane Staley ele vira um compositor efetivamente no Dirt, né? Que no primeiro disco ele ainda tem ideias muito incipientes. Dirt que ele começa a ter umas músicas só dele, tipo Godsmack, tipo Junkhead. E aí vai ter no Alice in Chains, e aí no Alice in Chains, a banda tá numa vibe muito alternativa, então eles não tão, sabe, tipo, o clima tá ruim, assim, é como se eles quisessem achar uma nova identidade, que não é exatamente a identidade pela qual a banda era boa, e eu gosto muito disso, uma crítica. Então, dá para imaginar o que seria quando se eles passassem esse momento de demônio e pudessem fazer o Black Giveaways to Blue, assim, que é a banda que eles abraçam a identidade, né? Eles abraçam a identidade, só que abraçam a identidade com o cara que era da banda, não do Exatamente. tipo com um outro cara que é bom pra caramba, crítica, mas que não tem esse estilo de compor e nem dá para ter, é muito difícil de igualar, assim.
E aí meu último Bring, não é um Bring the Dead, os Bring the Dead eu falei, eu fecho com uma coisa que eu gostaria de ver, e eu pensei, mudei e pensei. No primeiro momento eu pensei assim, pá, seria legal Max Cavaleira começar a subir uma parada meio Motorhead, assim, tipo, herdar o Motorhead, chama o Phil Campbell, chama o Mike AD, mas que é o Mike AD, pra mim, é o cara que tá melhor de todos, porque acho que ele tá no Scorpions, né? Scorpions. Tá, Scorpions está até ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro sem Exatamente, fazer nada. nada, exatamente. Pegou assim. Apesar que ele melhorou muito o Scorpions, assim, ele entrou na banda e deu uma vitalidade pro Scorpions que o Scorpions não tinha mais. O James Totak, que era um baterista, o James Totak era um baterista bom, o James Totak acho que faleceu recentemente, né? Mas ele tava doidaço de drogas ali, num nível completamente alucinado. Mas ele era um baterista legal de ver no Scorpions, mas o Scorpions estava murchando, né? E aí o Mickey D deu uma alavancada na banda, assim, e o solo de bateria dele é a hora que ele mais se cansa no show. Exatamente. Os outros descansam, eles cansam. E eu pensei, putz, Max Cavaleira, pô, seria legal, Orgasmatron. Mas daí eu fiquei pensando em outra coisa que, assim, eu adoraria ver. Até fui procurar se o desgraçado já não fez isso. E o desgraçado não fez. Gostaria de ver o Brent Hinds do Mastodon assumindo um Motorhead cover, entende? Eu olho para esse cara e vejo assim, tipo, o filho perdido do Leme, entende? A pose estranha, a cara doida, entende? O baixão, aquela coisa. Tipo, você disse, cara, você precisa fazer um show cantando Leme, por favor, entende? E eu acho que, assim, seria o cara com. ah, daí a gente tem um. Muda um pouco isso que eu falei do Hitchcock. Assim. Seria um cara assim que ele tem uma coisa meio estranha, que o Leme não consegue. Tipo, o Leme já estava uma figura carimbada. E ele é aquele cara que você não sabe se ele tá bem, se ele vai rir com você ou se ele vai brigar contigo. Ele tem uma pose meio brucutu. Tem no YouTube um comercial do amplificador dele que é muito bom. É tipo assim, que você vê que tipo, esse cara seria legal de fazer um show assim, totalmente mais como era o Motorhead, assim, tipo, sem necessidade de fazer quebradeira, tipo o Mastodon. Sim, tem uma outra banda dele, com o Killer Be Killed, com o Max Cavaleira, com o cara de Leisure Escape Plan, sim, mas que é doidice também. É bem legal esse disco. Agora, o Max tem um projeto que é Hellhammer, né? Que é o Go Ahead and Die, assim, né? Que é ele fazendo ele, o filho dele, tocando Hellhammer, basicamente. Sério, não é Hellhammer, não é cover, são músicas novas. Mas é basicamente Na aquela vibe. vibe Hellhammer de black metal, death metal de raiz ali, antes de ser estilo, sabe? É o Venom mais podre, sabe? É aquele estilo. Mas, Eu acho assim que pra quem é viúva de Motorhead, assim, tem uma banda que eu não canso de recomendar que chama High on Fire, que não é exatamente igual, assim, é diferente, eles têm uma pegada mais sabá, um pouco nos riffs, assim, mas eles têm eles é a banda que é trio e que é pancada, sabe? Tipo, eles têm uma energia que era uma energia que me lembrava shows do Motorhead, sabe? Tipo, pegar um show trio, os caras debulhando por uma hora ali, você aguentar as músicas sem frescura, o cara que é meio mal encarado tocando guitarra e cantando. Apesar de ele era guitarrista ele é também guitarrista do Sleep. Sleep, segundo o Tony Iommi, foi a banda que melhor conseguiu reproduzir o que o Black Sabbath dos anos 70. O próprio Tony Iommi assume isso. Ele ouve um disco do Sleep, ele acha, pô, isso não era meu, isso não fui eu que escrevi esse riff, Meu não foi, filho, não é me você. lembro. E ele é um guitarrista, só que o Ryan Fire tem uma pegada mais de metalzão, assim, sabe? Tipo, metal sem frescura, meio punk metal, assim. Então eu acho bem legal. E outra banda que também tem essa pegada levada legal é a Midnight, que lançou um disco esse ano. O Ryan Fire vai lançar um disco esse ano, Midnight lançou um disco esse ano. Também é aquela pegada meio. Mas assim, eles têm uma pegada um pouco mais lembrando Venom, tipo, como trio, menos Motorhead. Mas ao vivo é aquela pancadaria rápida, tal, que não para, meio frenético. Então, são duas dicas aí para quem é meio viúvo de Motorhead, quer pegar uma E banda. acho que tem uma coisa que o Phil Campbell também estava querendo voltar com as coisas de Motorhead, se não me engano. Tipo, Então, ele tem aquele projeto dele, né, o Phil Campbell in the Bastard Sons, som. coisa assim, que é meio parecido com o Motorhead musicalmente, mas não sei se ele vai fazer uma banda cover de Motorhead, eu teria direito, né, mas acho que sem o Mickey D ali, não sei, é estranho, né, E não sei o o. que faria isso. Deixa Então eu até vamos ver lá. uma.
Peraí, enquanto. E o Phil Campbell bastante sons que é a família dele na banda também, né? Uhum, isso. Ah, eu ia dizer assim, é praticamente a família Lima do metal, né? Tá lá o pai e os filhos, assim, tipo, temos aqui uma banda. Exatamente. Como é que é? A Welsh Rock Band. Uhum, Exatamente. Exatamente. Tem, como é que é o Todd, Dane e Tyler. uhum. Então, assim, é isso aí. Como é que é? É a família Lima do metal, tocando Motorhead. Esse aí é aquela banda que poderia estar tocando num Summer Breeze da vida, que poderia estar tocando no Monsters of Rock no Brasil, essa é aquela banda que você põe de tarde pra divertir a galera e tal. Mas parece que as pessoas nem sabem que existe no Brasil. Problema. Então, o primeiro disco, aquele da capa roxa, era um disquinho divertido. Um disquinho Assim, divertido. eu nunca vi ao vivo, mas às vezes eu vi alguns videozinhos bastante, é divertido, um show É que que nem você falou, vale ele, muito a ver. ele é herdeiro legítimo. Ele é legítimo, né? Exatamente, né? Parceiro mais longevo do Leme, né? E assim, aí eu vou falar a banda que eu escolhi para reformar, essa é uma polêmica, escolhi para Será? reformar, porque eu fiquei pensando nisso, assim, que a banda que eu escolhi para reformar é o Nevermore. E o Hum. motivo de eu escolher o Nevermore para reformar é porque o Jeff Loomis tem que voltar a compor alguma coisa. Não dá pro Jeff Loomis ficar vivendo nessa vida de vagabundo. E daí ele saiu, né? Deixou de ser guitarrista à base da Arch Enemy, ficar tocando pros. Então, e agora ele resolveu tocar com o Graham Bonnet. Falei, não, amigo, você precisa voltar. Então volta com o Nevermore e vai refazer. Vamos fazer uma banda. Só que você precisa achar um vocalista para cantar nessa banda. E aí é o problema, né? Tipo, porque o Nevermore era muito, muito ligado à imagem do Iron muito difícil separar, porque o Warren Dane, assim, no Sanctuary até funcionou um cara cantando no lugar do Warren Dane, porque o Warren Dane ainda estava se desenvolvendo a própria personalidade. No com Nevermore não dava, assim. Inclusive é muito difícil você ouvir os discos solos do Warren Dane e às vezes você fala isso, falta só o Jeff Loomis tocando guitarra para isso é Nevermore, porque você é muito cara de Exatamente. Nevermore. E aí você fica imaginando que talvez o Jeff Loomis tocando guitarra faça parecer muito Nevermore nas músicas dele e falte um vocalista que dê alguma cara para aquilo. E aí eu pensei em três vocalistas pra banda. A Primeira, Patife. a primeira vocalista que eu pensei que foi uma vocalista mulher é a Mel Parsons do Helton. Porque assim, a primeira coisa, o primeiro critério que eu pensei para vocalista é que tem que ser um cara que não bate bem da cabeça. Sabe? Do tipo, ele não pode ser um vocalista certinho, só timbres altos, timbres baixos. Tem que ser um cara que tenha. Tipo, o cara vai botar o coração, ele bota muito coração no que ele faz, assim, sabe? Tipo, o cara seja muito sincero e abre o jogo mesmo. Então, eu pensei na Mel Parsons do Royal Thunder. O Royal Thunder é uma banda, para quem não conhece, que tem uma pitada meio de hard setentista, uma pitada meio de grunge aqui, acolá, e agora eles estão começando a crescer um pouco, assim. Mas ela é uma baita vocalista, ela é uma versão renascida da Janis Joplin. E ela é uma vocalista que bota todo o coração dela nas letras, nas músicas. Inclusive, tipo, tem um disco do Royal Thunder que ela tinha um caso com o guitarrista do Royal Thunder e tem um disco do Royal Thunder que eles tinham acabado o caso e 70% das letras são indiretas dela no guitarrista banda. Então, isso que é muito bom, chama Crooked Doors, é um dos discos favoritos da banda. Aí você pensa, ela é uma pessoa que também ela toca baixo, então você pode tirar o. Não precisa trazer o Jim Shepard de uma banda que talvez seja um cara que ficasse muito amigo do Ariel Dane, segurasse as coisas. Então funcionaria muito bem, mas ela é muito mais nova que essa galera. Aí o segundo cara que eu pensei ali é um cara que tem mais ou menos a mesma idade, e é um cara que chama Dax Riggs, que ele cantou com uma banda que chama Acid Bath. O Acid Bath foi uma banda que nos anos 90 lançou dois discos sensacionais. São dois discos meio inclassificáveis. Como Nevermore era inclassificável, mas eles pegavam um pouco mais pra sludge, mas eles tinham uma levada meio progressiva, meio sludge, meio metal tradicional, às vezes thrash, às vezes pegando um pouco até de metal extremo. Assim. Eles lançaram dois discos muito bons, chamam When the Kite String Pops, de 1994, e o Pagan Terrorism Tactics, de 1996. São dois discos que, se vocês não conhecem, eu vão ouvir, porque são discos muito variados, instrumentalmente muito bom. E o vocal dele é um vocal muito variado.
Assim, ele tinha um jeito de. Ele tem um jeito de cantar, ele continua vivo, assim, morreu aquele baixista da Sid Beth, faleceu e a banda acabou, assim, né? E ele tinha as letras dele são muito boas, muito poéticas, as letras dele, as letras meio doentias, você entender o que ele tá falando, às vezes você não entende, às vezes você entende, mas o Arrodane também tinha muito disso, de que diabo esse cara tá falando, assim. E ele variava muito os tons de voz, assim, ele não é igual ao Arrodane cantando, mas ele consegue cantar limpo, ele consegue cantar agudo, ele consegue cantar, fazer os vocais mais death metal, quando que a banda tinha alguns momentos, algumas passagens mais extremas, então isso seria alguma coisa que pro Jeff Loomis agregar ao som com a vinda de Art Enemy nele. E aí eu acho que seria um negócio muito legal, assim, de colocar, assim. O Possessed Death do Dax Riggs foi uma banda que chama Agents of Oblivion, que eu nunca ouvi. Depois ele foi fazer alguns discos solos, que é quase country, assim, bem acústico, que é essa levada bastante singer-songwriter, com, tipo, de um cara basicamente abrindo o coração, fazendo as músicas dele, que eu acho que é uma coisa que era uma característica muito óbvia do Warren, então eu acho que era um cara que ia combinar bem. E aí o terceiro vocalista que eu pensei pro Warren é um senhor chamado Damon Dinaya. Sim, porque era um cara que ali, Damon Dinaya, para quem não sabe, foi o vocalista que fez a última turnê de Sabotage. Ele foi o cara que fez o vocal do. Ele fez os vocais do Zack Stevens na última turnê, mas também fez os vocais do John Olive na última turnê, porque ele era um cara que tinha alcance para fazer o agudo e fazer o grave. Então aí você começa a ver, já é um cara que tem vários cantos, estilos diferentes e tal. E aí uma coisa que para você poder substituir o Rodney, você tem que ter a capacidade de fazer isso. E, e aí ele também tem um estilo de compor meio doido ali, né? Porque ele tinha o Neglected, da Top Forms, que flertava com o industrial, flertava com o eletrônico, o que era uma coisa que o Rodney também gostava de fazer, assim, a gente tinha isso na cabeça dele. E aí também tem o fato de que ele é meu poeta também. Ele lançou um livro de poesia recentemente, assim. Então, e aparentemente eu fui até procurar para ver o que ele estava fazendo. Assim, ele lançou um livro de poesia em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2022, assim. E aparentemente ele virou um influencer vocal, de coach vocal do TikTok. Depois eu vou ter que talvez instalar um TikTok pela primeira vez na vida para ver Damon no TikTok. Assim, e agora ele tá, inclusive, ele tá cantando numa banda cover de Guns N' Roses, assim. Então, mas eu acho que era um cara que ele tinha o espírito, sabe? Ele conseguiria, assim, não é igual, mas ele tem capacidade vocal de dar as variações que o Nevermore tinha, que o Arrodane dava pro Nevermore. E também um cara que tinha a capacidade de escrever letras que saiam do lugar comum, de tirar as linhas melódicas do lugar comum, que eram uns grandes méritos do Nevermore. Só para não perder pique. Eu tava conferindo aqui. O Acid Bath tem aquele disco que é. Até fui conferir o When the Kite String Pops. É Isso. um disco que ele. Provavelmente, se você tá ouvindo o Soldado, você vai lembrar da capa desse disco, que é aquele autorretrato do serial killer do John Wayne Gacy, do Isso. palhaço. É uma capa até meio feia, mas você entende uma capa que não é Virou legal. icônica, assim. Normalmente, se você vira as pessoas com a camisa do West Beth, estão com a capa desse disco, assim. Tem uma música nesse disco que eu recomendo, se quer conhecer a banda, tem uma música que chama Scream of the Butterfly nesse disco. Vai para pegar o grito da borboleta, tipo, a letra é linda, a música é sensacional. E voltando pro Diamond, é que daí o Diamond tem outra coisa, né? Acho que isso também renderia um podcast por si só. Grandes pessoas que não tiveram o reconhecimento que mereceriam. Sabe, é um dos caras que, assim, o cara é talentoso pra caramba e Então, né, foi aí aquela história de que, tipo, o Sabotage tava acabando a banda e ele tinha um contrato com os caras ali que impedia o cara de poder fazer outras coisas, basicamente, enquanto aquilo não acabasse, né? E parece que ele tentou fazer um desses American Idol da vida de escolha de vocalista do Excess, mas parece que a coisa não foi pra isso. frente. Nas fases iniciais, parece que a coisa já não rolou com ele ali. E ele era muito bom, assim, era um cara que merecia ter tido um reconhecimento muito maior do que teve.
ele não foi bem aceito pelos fãs de Savatage na última turnê dele, porque ele não tinha o jeitão do Zac, Não! mais gentleman de cantar, sabe? E ele era mais agressivo, tinha aquele visual mais soturno. Então, muita gente aqueles fãs, aquela geração que cresceu com o Savatage do pós-Chris Oliva, Savatage da Chance, Savatage que viria a ser o Trans-Siberian Orchestra depois, resistiu muito, não gostava desse estilo mais agressivo que ele trazia para o Savatage. Mas nos Estados Unidos, bastante gente gostou dele, porque lembrava, resgatou várias coisas antigas do Savatage que estavam adormecidas, porque o John Oliva não conseguia cantar e o Zac também não conseguia cantar, e a banda estava caminhando para outro lado. Eu adorei, achei muito bom. Gostaria que a banda tivesse continuado com ele. Seria muito legal ver o que a banda faria com esse tipo com ele dividindo vocais com o John Oliva. Mas aí a gente sabe que não era para acontecer. Várias outras coisas estavam envolvidas naquele meio para que o sabotagem terminasse naquela hora. O tempo fazendo ao vivo, uma coisa pra ti aqui, ó, te poupando, tá? Vai entrar o som, vai entrar ruído. Deixa eu ver uma coisa. Ele dá uma genia, Drax Elnose. Tem 255 seguidores no TikTok, tá? É pouco, tá? Desculpa, é pouco, Não tá? é um influencer. Não é influencer, tá? E deixa eu ver um negócio aqui. Foi quem escreveu no Wikipedia dele, estava muito. Exatamente. Também, ó. E daí tem no cameo.com e tem no YouTube também, aparentemente. E daí assim, ó. E no YouTube ele tem 85 inscritos, tá? Eu devo ser um deles, provavelmente. Exatamente. E um era o Thiago, tá? O login ficou preso, infelizmente. Mas está lá. Até foi lá no TikTok aqui, ele tem como é que é o negócio dele? Como é que é aqui? Deixa eu pegar ao vivo o paganão aqui. Como é que é? Sebastian. O Draxel Rose. Drexel Rose. Ele Tá. tá tocando, ele tá fazendo uma turnê com uma banda que chama Night Rain. Ele tá fazendo covers do Guns N' Roses. Assim. Você tem tanto potencial, amigo. Pois é, né, amigo? Mas acho que às vezes o cara cansa, né? É. Segundo o que o Wikipedia, esta fonte de informação muito confiável, né, colocou quando eu fui Editada pela procurar as próxima informações pessoa. dele. Isso, sim. Ele, em 2020, ele desenvolveu uma loja que chama Earthstone Spirit, espírito da terra de pedra, terra de pedra, sei lá. Dele com a esposa dele. Parece que a loja online, segundo o Wikipedia, a loja é um sucesso, né? Mas deixa eu descobrir lá o que esse cara tá fazendo e qual que é a venda dessa loja, né? Agora que descobriu que essa história dele ser um influenciador online não é bem isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tá fazendo um. Fazendo uma. Fazendo como é que dizer? Forensics. Um CSI online, tá? Eu tô entrando nas versões da página na Wikipédia, tá? E tem várias versões que aparentemente acho que teria que dar uma olhada se não é o mesmo usuário, tá? Usuário o mesmo IP e editados também muita coisa editada sempre pela web. Eu teria que dar uma olhada se não foi sempre o mesmo IP, tá? Mas eu tô fazendo um digital forensics aqui. Foi ele mesmo que editou. Tá lá no View History do verbete da Wikipedia. Tá? Eu estou entrando na loja dele aqui, Earthstone Spirit, para ver qual é. Que eu tô tentando. É uma loja de roupas, coisas do tipo aqui. From the Heart of Kentucky. Damon and Starry, ele e a esposa mesmo, tem a fotinho deles ali, menino. Bionic, tem um monte de coisa ali que é tênis. É meio que um brechózão ali. Como é que é? E earthstonespirit.com. quando você clica, encaminha para o eBay, né? Você já... Exatamente, tá? Então, É, é muito engraçado porque assim, ó, muito engraçado porque você abre o começo ali mas tem 106 vendas no eBay, 100% de avaliações positivas ali. tem avaliações positivas, muito bem. Mas É para a isso. loja ser um sucesso, como é que é? 106 vendas, eu não acho que é um.
Não, vai, tem 298 itens vendidos e 32 seguidores. Assim. E vende, como é que é? Pô, ele tá vendendo um tênis da Adidas, cara. Tipo, não, ele é. É, tem um É, Bully, tem uns discos dele ali, camisa da Mulher Maravilha, tem o Auditory Warrior, disco do Damon Dinaya, volume 1, aqui, R$ 49,95. a gente tá no Antipay. Ah, tem uma. Você pode comprar um blusão do Seattle Seahawks. Ok, legal. É, isso, eu vi isso. Ok, um moletom do Seattle Seahawks. O inverno tá E chegando. fomos investigar o que aconteceu com o Damon Dinaya. Seria melhor ele ir cantar no Nevermore. Exatamente. Não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia. Não, mas é isso aí. Essa é uma ideia que alguém poderia dar para Alguém o poderia fazer, exatamente. Ah, faltou alguma coisa? Mais algum Raise the Dead? Solada 26, Raise the Dead. não, por hoje é só nesse pra Raise the Dead, foram as que eu pensei, assim, desenvolver. Se parar para pensar, a gente vai horas só pensando em a gente poderia renascer, mas a gente poderia ressuscitar nesse caso, mas... Eu acho que eu vou voltar, senão a gente vai ficar pensando no Nick Menza. Porque eu curto pra caramba o Cryptic Writers. Eu acho um puta disco. E, Não, puta, disco, mas disco legal, assim, eu gosto. exato, então assim, eu não sei se eu fico Eu gosto pensando. muito do Euthanasia, assim. Da fase pop do Megadeth, o Euthanasia é meu favorito. Eu gosto dele mais até do que eu gosto do Call Not Distinction. Assim. É legal. Então. E o Fantasia tem a arte é Hugh Simon, né? A arte de capa e depois aquela Mona Lisa do Eu Vic com a vi. criança. Aquilo Que é muito. saiu camiseta, tinha camiseta Ah, se disso. arrependimento matasse. Eu lembro, bastante gente comprou aquele box setzinho que vinha com a camiseta e com o disco bônus de covers que depois eles lançaram separado, É, The Treasures. cara, Mas é um disco que eu gosto muito, sabe? Faz muito tempo que eu não ouço ele, assim. Eu gosto dessa fase pop, fase que o Dave Mustaine tentando copiar o Black Album, é o que eu mais gosto deles. Assim. é. Então é isso, pessoal. Feliz Páscoa. Como é que é? Não se lambuzem De chocolate, de porque chocolate. como é que é E depois vocês vão dizer pra gente se vale mais a pena comprar em barra ou em... Eu ia colocar essa piada no começo aí. Mas muito obrigado. A gente acabou ficando mais uma conversa, a gente fez diferente semana muito porque era o Estamos falando espírito. só de disco toda hora, né? Então, uma hora de mudar um pouco. Exato. Então, a gente volta para disco em breve, assim, talvez semana que vem. Aí tempo. Falou, Bring the Dead. O disco do Blaze Bayley saiu nacional, tá? Então Então, vai lá, ajude o amigo. Eu tenho que comprar o meu. Ajudar o Blaze. Brigadão, brigadão por ter escutado a gente. Brigadão pelo seu play. Brigadão pela sua atenção. Não esqueça de assinar o Zé do seu lado. Ou comente assim, em homenagem ao Rage. Mais notícias do que músicas do Rage com o verso Turn Your Back to the Wall. Pode contar que todo disco do Rage tem essa. Abraço. abraço, gente.